Então vamos lá? Bom, a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre o prejuízo bilionário da Uber. Muitas pessoas não sabem disso e esse vídeo vai ser muito controverso. A gente vai ter muita gente reclamando aqui. Eu quero aproveitar para explicar esses números da Uber, mostrar como funcionam as empresas de tecnologia e conseguir colocar na sua cabeça alguns detalhes importantes sobre as empresas que muitas vezes a gente usa no dia a dia, acha que são extremamente lucrativas e não são. Então, antigamente a Uber tinha um modelo de negócio que ela pegava apenas 20% ali do dinheiro que o motorista fazia numa corrida. Hoje em dia ela não conta mais qual que é o percentual, mas ele varia, às vezes chegando a pegar mais da metade do que o Uber fez na corrida. Isso prejudicou muito a rentabilidade dos motoristas ali. Do outro lado, a gente tem os clientes que antigamente recebiam, sei lá, cupons e sei lá o que, e hoje em dia as corridas também estão um preço acima do normal, né, para esses consumidores ali, e ainda assim nenhum dos dois lados está feliz. Então o motorista não está feliz, o consumidor não está feliz e a Uber, que é a empresa, também está tomando prejuízo bilionário. Que história é essa? Vou mostrar para vocês agora. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança, né, porque você já conhece o canal, já sabe que vai ser bom. Se você não é o Sardinha Raiz ainda, e se você é um motorista de Uber, segura a mão aí que eu vou te explicar os números. Eu não tô aqui recebendo dinheiro nenhum da Uber para falar isso aqui, eu só vou aproveitar, porque a gente fala de investimentos aqui, vou aproveitar que esse é um tema mais popular e vou explicar para as pessoas como é que isso pode acontecer. Antes de mais nada, é importante que a gente mostre aqui alguns números, né? Então, a Uber teve um prejuízo de 9 bilhões de dólares em 2022. E, na verdade, a gente teve um aumento de 83% na receita, ou seja, a Uber nunca faturou tanto quanto ela está faturando agora. Ela teve, então, um faturamento de 31,88 bilhões em 2022. Pra você ter uma ideia, era de 17,46 bilhões em 2021. E, ainda assim, a gente teve esse prejuízo louco. E o prejuízo de um ano anterior a esse, né, de 2021, tinha sido de 496 milhões. Então alavancou muito o prejuízo. É um prejuízo dos mais gigantescos já observados no mundo. Entre as diferentes razões para esse prejuízo, a gente tem que olhar algumas coisas. Mas assim, antes, vamos a alguns números interessantes. 131 milhões de usuários ativos mensais é o que a Uber tem. Então, é MAUs, né? Isso no mundo inteiro. 131 milhões de usuários ativos no mundo inteiro. Um incremento aí de 11% na comparação com 2021, quando ela chegou a 118 milhões. Os motoristas e entregadores, o ano encerrou com 5,4 milhões também no mundo todo. E eu já tinha a sensação que era muito mais, porque assim, quando você olha no Brasil, são poucas pessoas que não chamam Uber com frequência, pelo menos é isso que a gente tem a sensação, mas não é uma sensação verdadeira, né? Então é muito menos gente do que a gente acha. No quarto trimestre, os ganhos desses profissionais aí atingiram então 10 bilhões. Então a Uber pagou para esses profissionais 10 bilhões. E é claro, quando a gente fala os ganhos aqui, a gente está falando faturamento. O motorista ali, ele tem que descontar gasto de pastilha de freio, uma a cada 2 meses em média para o cara que roda direto, tem que descontar a gasolina, etc. Assim, então é muito difícil. E para alguns casos ainda é aluguel do carro, né? Aí que é pior. Então é muito difícil ali a gente saber quanto exatamente o motorista consegue ganhar, porque isso vai variar muito de região para região. Enquanto em São Paulo, uma corrida curtinha, muitas vezes fica R$90 ou 80, R$70. Em Goiânia, muitas vezes fica R$20. Então quando a gente vai falar a diferença entre esses dois, é muito gritante. Em Goiânia, por exemplo, que é a cidade onde eu vivo, não tem reajuste na tarifa do Uber, ó. Os caras estão sofrendo. R$25 você atravessa a cidade. Então, os caras estão sofrendo bastante aqui e a Uber realmente nunca reajustou a tarifa aqui. Eu sei que para o pessoa que tá pagando, você fala às vezes, nossa, que bom, mas não é bom não. Porque aí fica muito difícil para o cara conseguir, né, continuar mantendo a quantidade ali. De motorista querendo dirigir, E a diminuiu qualidade demais. de serviço. E diminuiu também. demais a quantidade. Hoje em dia se demora muito mais para conseguir um Uber, exatamente porque tá impossível para eles, né? Então foram 2,1 bilhões de corridas no aplicativo, representa aí 1 milhão de corridas por hora. Só para você ter uma ideia, 1 milhão de corridas por hora ao longo de 2022. A Uber fez então 7,64 bilhões de viagens. É loucura. No quarto trimestre de 2022, as viagens cresceram 24% em relação ao ano anterior também, com engajamento de usuário, cuja média de viagens por mês passou de 5 para 5,4, né? Então aumentou um pouquinho. Para 2023, a Uber ali, o pessoal falou que se mantém otimista, acha que ainda dá para crescer. Tá bom. Então vamos olhar alguns números além aqui, vamos entrar um pouco agora. Para você que não é investidor, essa parte aqui pode ser um pouquinho mais difícil, tá? Mas assim, agora a gente vai entrar em algumas análises numéricas para vocês entenderem. Então aqui tá a Uber, né? Ação de tecnologia, né? Tá custando $43,34 para você ser sócio, mais ou menos R$207. A valorização foi de 88,03% nos últimos 12 meses, então aqui você consegue ver, né, a cotação da Uber, mas nos últimos 5 anos ela registrou prejuízo. Se alguém tivesse investido $1.000 na Uber há 5 anos, teria hoje $963, né? Na verdade a Uber tá aberta desde 2019, então ela vai completar ainda esses 5 anos aí, mas é isso que aconteceu. Então aqui, quando a gente vai olhar
citar alguns indicadores fundamentalistas, e eu vou dar uma explicada por alto, porque eu sei que esse vídeo pode atingir mais pessoas do que as que a gente atinge usualmente, né? Então, aqui quando a gente está olhando esse indicador chamado PL, a gente está falando do preço pelo lucro da empresa. Então, quantas vezes o lucro da empresa a gente está pagando? A Uber tem prejuízo, então qualquer PL que você pague por ela seria caro demais, né? Você está comprando uma empresa com prejuízo. O preço pelo valor patrimonial pelo qual ela é negociada hoje em bolsa, quando você compra uma ação de Uber, você está pagando 10 vezes o patrimônio que ela possui, porque empresas de tecnologia usualmente não têm mesmo um patrimônio relevante. E aqui, dividend yield, ela nunca distribuiu o lucro para os acionistas, então é zerado, tá? Ela nunca distribuiu. O ROI da empresa é negativo, obviamente, ela tem prejuízo. Return on equity, né? O retorno sobre o patrimônio líquido. Ó, já foi pior, mas ainda no ano 2022 fecha com menos 107%. Então é uma empresa que dá prejuízo. Quando você compara isso, uma pessoa tem uma padaria, né? Ela tem uma padaria que comprou por 100 mil reais. Essa padaria registra 100 mil de lucro todo ano. Ela teria 100% de ROI. É um return on equity de 100%. Poderia até ser superior ao retorno, né? A empresa poderia ter 100 mil e lucrar ali 200. Então seria um return on equity, né, de 200%. A Uber, para você ter noção, menos 38%. Então é realmente um prejuízo muito grande. A margem líquida, menos 9,95%. A margem bruta, e esse número aqui é importante, então ela tem uma margem antes de algumas coisas. Então a margem bruta dela é de 38,27%. É depois de alguns ajustes, que a gente vai conversar sobre isso agora, é depois de alguns custos específicos que ela começa a tomar prejuízo. Margem operacional, etc. Todos os números negativos. E é isso. Quando você olha um histórico de dividendos nunca possuiu, se a gente olha nos últimos anos, receitas e lucros, você vai ver aqui que ela realmente nunca lucrou, né? Então 2018, prejuízo de 887 milhões, receita de 2 bi. A receita vai crescendo, 2019, receita de 13, prejuízo de 8,5 bi. 2020, receita de 11, prejuízo de 6,77 bi. 2021, receita de 17, prejuízo de 496 milhões, foi o ano que ela chegou mais próximo de lucrar. É ruim, né? Loucura, cara. 2022, receita de 31 bilhões, prejuízo de 9,14. Últimos 12 meses, então, receita total 33,85 bilhões, continua crescendo, prejuízo de 3,37 bilhões. Eu sei que olhando isso agora, quem é motorista da Uber pode estar surpreso, falando assim, caramba, então o negócio não é um bom negócio, né? É insolvente. Não é o tipo de empresa que eu investiria jamais, mas existe uma tese do porquê que a Uber registra esse tipo de prejuízo. Então, quando o modelo de negócio foi idealizado, um modelo de negócio que parece tecnológico, mas na verdade é muito analógico ainda, né? A única coisa tecnológica na Uber é chamar o carro, o resto todo é do mesmo jeito como sempre funcionou. É uma empresa de táxi gigantesca. Quando o modelo foi criado, a ideia central da Uber era a seguinte: a gente entra no mercado, a gente rouba o mercado inteiro, rebenta com táxi, faz aqueles caras deixarem de existir, suspende tudo isso. A gente se torna a única empresa a fazer esse serviço no mundo e a gente consegue reajustar essa tarifa. Depois que você quebra as outras empresas, você quebra a concorrência, você reajusta o preço. É um modelo de negócio chamado Winner Takes All. Então, quando você fala de referência em tecnologia, você tem sempre uma única empresa que faz alguma coisa. Você não tem empresas de tecnologia convivendo harmonicamente. Não tem uma Amazon e a Amazon 2. Não existe, só tem a Amazon. Não existe nenhuma outra empresa que faça aquele mesmo serviço. A Netflix, durante muitos anos, ela foi única naquele setor. Então, essas empresas, elas tinham um modelo de negócio que elas acreditavam que era chegar no melhor preço possível para você quebrar todo mundo. O Spotify tem uma margem de negócio gigantesca. Até existem concorrentes, mas não do tamanho dele. Então, esse era o grande objetivo da Uber. O que acontece é que a barreira de entrada para se criar um aplicativo igual ao da Uber é baixíssima. As prefeituras das cidades no Brasil têm aplicativo. A 99 lançou o aplicativo dela, a InDrive, sei lá o quê. Várias outras empresas foram pegando mercados, fatias de mercado da Uber, e muitas vezes reduzindo essa margem delas para pegar ainda mais um pedaço maior. O que fez a Uber ter que começar a gastar, dando aqueles bônus, né? Então pega 100 reais para a primeira corrida, paga o motorista para chamar outros motoristas. Então ela foi criando um modelo de negócio que, para ela ganhar escala, ela precisa pagar muita gente, ela precisa quase comprar os clientes dela por preços muito altos. E esse crescimento acima de qualquer coisa e acima de tudo levou a Uber a uma situação onde ela gasta tanto dinheiro, mas tanto dinheiro com marketing, que a coisa é insustentável. O modelo de negócio é insustentável. Se ela simplesmente parar de gastar o dinheiro com marketing, ela teria uma redução no número de pessoas que ela vai atender ali, ela teria uma redução muito forte. Ela ainda não expandiu do tamanho a ponto de se tornar a única referência. Você ainda tem outras empresas que a gente sabe o nome, você ainda tem outras empresas que a gente utiliza no dia a dia. Quando a Uber não tá com o preço que o cliente gosta, quando a Uber não tá ali, conseguindo chamar, a pessoa vai tentando outros aplicativos, e isso não permite com que a Uber faça o que ela quer fazer, que é de verdade destruir todos os concorrentes. Ela fica tentando fazer isso, mantendo um preço muito abaixo do que começou inicialmente, para tentar forçar o mercado a se adaptar a ela e que ela seja a única
única existente. Esse modelo de negócio é super complicado, ela ainda não conseguiu fazer isso, eu não acredito que ela vá conseguir. Eu fico pensando até onde eles pensam que dá pra levar esse negócio. Dá pra levar muito, dá pra levar bastante, porque assim, a dívida não necessariamente quebra uma empresa com a receita desse tamanho, né? Então assim, se ela tiver uma tese ainda mostrando que ela pode lucrar em algum momento, mais pessoas vão estar dispostas cada vez mais a colocar dinheiro. Isso acontece com várias empresas do setor de tecnologia, não é só a Uber que dá prejuízo, o iFood também dá prejuízo, a Netflix deu prejuízo por muitos anos, a Amazon deu prejuízo por muitos anos até virar. A tese da Uber é que ela vai conseguir virar. A minha tese é que ela não consegue virar. A não ser que eles mudem radicalmente o modelo de negócio, eu acho que a Uber acabou entrando num nabo. Tanto é que eles começaram com essa coisa de Uber Moto, começaram com o Uber Eats ali para tentar levar refeições, nunca conseguiu... O Uber Eats fechou, tá, inclusive. Nunca conseguiu competir ativamente nesse mercado. Virou uma coisa ali que eles não sabem muito para onde estão indo, né? E aí eles ficam com medo de qualquer novo concorrente que aparece e tentam copiar o modelo de negócio, mas é um negócio insustentável. A única alternativa realmente viável para Uber, né, que eu acho que não seria o modelo nunca que eles querem seguir, porque eles querem chegar a ser um único aplicativo, para mim o único modelo viável seria elevar realmente um pouco mais o preço, uma faixa de preço um pouco maior, manter esse nível de qualidade, chegar no nível de excelência de qualidade mesmo, e tentar ganhar mercado não por ser a alternativa mais barata, né, mas talvez por ser a mais famosa que as pessoas mais conhecem e por qualidade, que piorou bastante. Porque quando você vai competir com os outros aplicativos, tem motoristas ainda piores que muitas vezes foram banidos da Uber de alguma maneira e tal. Então eles ainda conseguem manter um pouco melhor, um nível um pouquinho melhor de qualidade. Eles poderiam manter esse nível num nível de excelência ali, cobrar valores mais justos para atrair motoristas melhores ali e talvez tentar fazer um modelo com menos gasto de publicidade, mais qualidade na prestação de serviço. Eu acho que seria a alternativa mais viável, que talvez em algum momento eles adotem, né? Porque dá para reduzir demais e fazer o boca a boca ser muito mais eficiente. Quando a Uber começou, por exemplo, ela tinha um boca a boca muito mais eficiente por conta da relação dos motoristas que ganhavam bem, aí o cara colocava uma aguazinha ali, uma balinha, sei que lá. Então ele era melhor que o serviço de táxi. Hoje em dia a Uber não é melhor que o serviço de táxi, ela é mais disponível, que é muito diferente de ser melhor. O McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo, mas é o mais disponível. Em toda rua que você vai tem. A mesma coisa é a Uber. Não é nem pensar um serviço melhor que o táxi hoje em dia, mas é um serviço mais disponível. Então, quando a gente vai avaliar empresas de tecnologia, pelo menos na minha opinião, dado o crescimento de receita da Uber, etc., ela poderia ser uma alternativa viável para muita gente. Mas quando a gente vai observar os números reais e o modelo de negócio e cada vez mais clientes insatisfeitos, eu acho que a Uber não é um bom modelo, eu não investiria na empresa, mas eu queria mostrar para vocês para desvendar isso aí, porque os motoristas muitas vezes acham que a Uber tá ganhando rios de dinheiro, etc. Mas é porque ignoram alguns custos muito importantes da Uber, né? Quando um motorista faz besteira, por exemplo, a gente tem muita gente fazendo besteira, as pessoas processam a Uber e não o motorista, né? Não tem ninguém, eu consumi um serviço do motorista tal. Você consumiu um serviço da Uber. O cara vai lá, processa, a Uber tem que pagar. Quando se perde alguma corrida, quando um motorista usa hacks, né? Que existe muito isso, de GPS para ficar gerando várias taxas ali, aquela taxa vem para Uber. Então, são várias coisas que geram prejuízos muito grandes também dentro dessa prestação de serviço e muitos pontos aí. É claro que a Uber mesmo deixa falhar por simplesmente incompetência em gerir a própria ferramenta, né? Mas é um custo caro manter o aplicativo sempre disponível, é um custo caro manter um corpo jurídico que enfrenta processos recorrentes. Então, esse modelo, na verdade, da Uber não funcionou para ninguém. Ela criou uma marimba que prejudicou muitas pessoas que atuam nessa área, prejudicou muito ela mesma, prejudicou muito todo mundo por uma má estruturação de modelos de negócio, na minha opinião. Acharam que o modelo de negócio seria um, o modelo de negócio foi outro. E aí, na hora que ela viu o modelo mudar, né, que as pessoas chegaram com preços diferentes, para se tornar competitiva, ela baixou muito o preço e foi forçando os motoristas a trabalharem cada vez por preços menores, de modo que hoje em dia as pessoas no máximo fazem uma rolagem, né? As pessoas sobrevivem trabalhando na Uber e não necessariamente têm uma boa qualidade de vida. Será que não é o caso de sair comprando essas outras empresas aí? Não adianta, vai comprar isso pra quê? Não tem nada essas empresas, né? Elas não são o mesmo produto, então não tem um grande diferencial, nenhuma delas conseguiu oferecer um grande diferencial. Em algumas cidades, por exemplo, tem motoristas que eu sei que conseguem ter um lucro muito bom, já me falaram, às vezes eu lucro 7 mil, eu falo, caramba, em Goiânia é impossível imaginar um motorista com um lucro de 7 mil mesmo, que fature 14, 10. Então, assim, vai depender, porque o custo do combustível é diferente, etc. Eu acho que um dos outros erros também históricos é não saber enxergar o tamanho, a extensão territorial das cidades, não saber enxergar o preço do combustível naquele lugar, não saber enxergar o custo de manutenção de alguns carros ou de algumas coisas naquelas regiões específicas, o que torna a Uber praticamente inviável em várias regiões do Brasil e que eles simplesmente não conseguem perceber. Se você vai para São Paulo, por exemplo, que é uma capital onde eles prestam muito mais atenção, você vai encontrar motoristas de Uber ali que realmente têm uma boa qualidade de trabalho, as pessoas conseguem ganhar bem pelas corridas, você tem o Uber Black ali que funciona, as pessoas pagam corridas mais caras, você tem motoristas com bons carros quitados e tal, e funciona. Quando você vem para Goiânia, por exemplo, já é um sofrimento terrível para aquelas pessoas se manterem ali e tentar fazer o trabalho, né? Já é muito mais apertado. Conversei com vários motoristas que eu ando muito de Uber, a galera sempre me fala que é um
horrível. É realmente um lugar, uma coisa péssima para se trabalhar. Então, eu queria aproveitar esse gancho aí para mostrar para vocês essa estratégia de jogo, né? Ver o que você acha dela. Eu não invisto em empresas que representam esse prejuízo durante tanto tempo. Se eu fosse investir na Uber, seria uma fração mínima do meu capital. Essas empresas aqui, mais de 1% da sua carteira já tá absurdo, tá? Se você tem investimento na Uber aí, eu acho que você é louco, tá? De verdade. Vou ser bem sincero, eu não investiria nem um centavo. Não acho o modelo de negócio viável, nem bacana. Então, pode ser que no futuro seja muito lucrativo, né? Mas hoje, dados os números de hoje, não faz muito sentido. E se você quiser aprender a fazer investimentos, se você é um motorista de Uber e tem aí uma boa renda, né? A UVP, que é a escola aqui de investimentos, ela é indicada para pessoas que ganham pelo menos R$4.000 por mês aí, né? Pelo menos 4 mil, limpo, bonitinho. Ou, né, que consigam investir pelo menos 300 a R$500 por mês com tranquilidade. Às vezes você mora com seu pai e com sua mãe, não tem gasto, aí você ganha 2.000, mas você conseguiria tirar do seu orçamento ali uns 300, 500 para investir. Se esse é o seu caso, eu consigo fazer o seu patrimônio multiplicar, eu consigo te ajudar a construir patrimônio no longo prazo para você realmente conseguir atingir resultados interessantes. Aí, se for o seu caso, é só clicar no primeiro link aqui da descrição, auvp.com.br, se você quiser acessar direto no navegador, ou escanear o QR Code aqui, se você estiver vendo da televisão, que eu sei que tem muita gente que vê. Você entra aqui, preenche essas perguntas. Se você for aprovado no nosso processo seletivo, vai ser um prazer muito grande te ensinar a investir aí. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.